Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a live de número 93, hoje é dia 17 de 4 de 2024 e nós temos aqui três ilustres convidados, tem história no agro, são ícones do agro, que é o Dr. Alfredo Richard, Eugênio Potti, trabalhou na Cotripal, e o Dênio Orlec, que é o gerente técnico da Cotripal. E o assunto é um assunto relevante, é manejo dos biológicos versus agroquímicos, né? E nós temos aqui esses ilustres convidados que têm uma vasta experiência. Então, convido a vocês, toca aí no coração, pega aí exatamente esse aviãozinho, compartilha com mais pessoas, porque o assunto é de suma importância. E vocês estão aqui, então, nessa live de número 93 da NM Consultoria, que é um grande legado que a gente está deixando aí para o mercado agro. E é um tema relevante, né? Felipe que está chegando, boa noite, seja bem-vindo. E nós vamos aqui já chamar os nossos convidados, tá? Então eu vou chamar aqui primeiro o Alfredo. Edinaldo, boa noite, seja bem-vindo, toca nesse coração. Assim que o Instagram conhece, sabe? Ele reconhece dessa forma aí para... Boa noite, Alfredo. Boa noite, Nivaldo. Pô, que prazer tê-lo aqui e falar com você, sabe? Prazer é meu. Bom. Boa noite, colegas. Pessoal que está nos acompanhando aí. Pessoal que está chegando, Felipe, Edinaldo, o Neurico, o Richard, é o Francisco Richard. Meu irmão. Aí, seja bem-vindo. O Otávio, o Marcos, a Ellen, o Matheus Viana, boa noite, sejam bem-vindos. O Gustavo, toca no coração, gente, faz explodir. E aqui é a nossa live de número 93, aí depois eu vou contar a história para vocês. Vinícius, para cima, o tema é relevante. Vou chamar os meus convidados aqui, o Eugênio Potti, e depois o Dênio Orlec. E aí a gente vai estar com os convidados todos na telinha aí, para a gente fazer essa live, que é uma live de tema relevante. Tá tudo bem com você, Alfredo? Tudo certo, Nivaldo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, que bom. Choveu muito aí? Choveu, graças a Deus choveu. Alguns locais choveu um pouco mais, mas a região beira-lago, que estava um pouco mais complicado, que não chovia, choveu. Legal. Aí, o Alfredo também entrou, está entrando bastante gente aí, o Renan, o Mantovani. Ô, Eugênio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Alfredo. Boa noite. Tudo bem, seu Eugênio? E Eugênio? Tudo bem, Alfredo. Vai conversando que eu vou chamar o Dênio agora. Vamos ver se o Dênio aparece agora. Okay. Como é que foi a chuva aí no sul, seu Eugênio? Choveu muito? Choveu. Teve regiões que choveu muito, né? Passou de 200 milímetros, mas aqui em Panambi choveu menos, deu 20 a 30 milímetros aqui. Choveu mais ao sul, né? Oeste, o leste, né? Aqui foi mais fraco. E tem uns pontos, eu conversava com um colega de Faxinal, próximo de Londrina, onde o Nivaldo está. Ontem, até final da tarde, já tinha chovido 200 milímetros ontem à tarde. Que loucura, hein, cara? Mas aqui eu tive aula ontem à noite, e aí eu estava conversando com os meus alunos, aí a gurizada comentando que choveu. Graças a Deus choveu. Em alguns locais que não estava chovendo, choveu. Mas nós vamos ter redução de potencial de produção de milho aqui na região, seu Eugênio, por conta aí dessa estiagem. O milho safrinha. Milho safrinha. Sim. E tem uns trechos, a chuva foi bem irregular nessa safra. Então, aqui ainda não terminou a colheita, né? Aqui ainda tem uns 35, o Dênio pode passar isso com mais condições, né? Mas tem aí uns 30,
40% ainda para colher. Uhum. Bastante. Aí, agora o Dênio entrou. Ah, Dênio, boa noite. Seja bem-vindo, colega. Poxa, estávamos preocupados. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, seu Eugênio. Boa noite, Boa noite, Alfredo. Dênio, tudo bem? Boa noite. Dênio, bem. o Alfredo você conhece, né? Já. Conheço. Conheço, sim. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Nós Pessoal, felizes. Nós aqui no Oeste felizes, porque choveu. que bom. Pois é, Que bom. eu tenho falado com a família lá em Tocantins também, tem chovido, tá espichando, parece um pouco as chuvas, Sim. né, esse ano. Sim. Eu estava conversando com um ex-aluno que está em Paragominas. Enquanto nós conversávamos, ele falava assim: Alfredo, está caindo o maior pé d'água aqui. Isso era Viu? em torno de 5h30, 5h40 da tarde hoje. Uhum. Muito bem. Pessoal, vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos, boa noite. Então, tem o Rodrigo, o Andrei, tem o José, tem o Edmar, tem várias pessoas que entraram aí, o Dênio que já está com a gente, o Eduardo, o Bartolo, o Alex, o Luiz Valdez, o Maico, Geraldo Vinícius, Ramon Santos, o Gelson Vinícius aqui, o Mantovani, o Renan, Alex Mazieri, o Matheus, o Eduardo, o Luiz, a Flávia, olha só, gente, o Gustavo, o Matheus, a Ellen, Otávio Santelo, Richard, Francisco. Então, esse pessoal já tinha entrado antes. Então, é o seguinte, as pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas. O Flávio aí, Cacheta, seja bem-vindo. Lá do Mato Grosso do Sul, o Rodolfo, o Felipe Augusto. Então, sejam bem-vindos. Toca no coração, esse coração explode, ele consegue, através do Instagram, pelo algoritmo, chamar mais pessoas. As pessoas que ainda não nos seguem, nós estamos aqui, o nosso perfil está onde eu estou apontando o dedo. Se vocês tiverem um pouquinho de coragem de tomar uma grande decisão, aperta no avião, compartilha com mais 10 pessoas, como eu fiz agora, e a gente vai começar, então, a nossa live de número 93. Parece que foi ontem. Essa live começou, na verdade, lá em 16 de agosto de 2022. Parece uma brincadeira, mas a gente já passou aí. Daqui a pouquinho nós estamos em agosto. Está correndo muito rápido esse ano. E nós vamos estar já com quase 12 anos, né? Então, o Maurício que está chegando, o Andrei que começou a nos seguir, a Louveira. Boa noite, sejam bem-vindos. O tema é relevante, manejo dos biológicos e os químicos. E nós temos aqui, então, Alexandre, boa noite, seja bem-vindo, Alexandre. E aí, então, a gente vai começar deixando o Dênio falar um pouquinho a respeito dele, formação, onde que ele está, o seu Eugênio, o Alfredo. Depois eu vou somente falar do versículo da palavra, que é o livro de Provérbios. Realmente a maneira que a gente tem conduzido as nossas lives, as nossas 93 lives, né? Inclusive tem pessoas aqui que já participou, como o Alexandre aí, que está lá em Palmas do Tocantins, né? Então, assim, eu vou passar aí a palavra para o Dênio, né? Para ele fazer a apresentação dele. Roxilane, seja bem-vinda. Eduardo, também, boa noite. E aí, Dênio, é contigo. Boa noite, Nivaldo. Boa noite mais uma vez, seu Eugênio, Alfredo. Uma satisfação sempre a gente participar com vocês aí nessas lives, né? Mas, Nivaldo, eu sou engenheiro agrônomo, né? Formado em Passo Fundo e atuo na Cotripal Agropecuária Cooperativa, que é uma cooperativa aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Né? Atuamos aí com as culturas de trigo, soja, milho, também tem uma pecuária de leite forte na região. E estou há 35 anos já na Cotripal, atuei como engenheiro agrônomo de campo e mais os últimos anos aí como supervisor da área técnica e agora há alguns anos como gerente da área técnica, né, coordenando a equipe e o campo experimental. E junto com o seu Eugênio nós atuamos por muitos anos aí como colegas, né, e com muitos trabalhos aí que a gente desenvolveu na área técnica, na região, uma evolução muito grande aqui dos nossos produtores em relação
a manejos, né, e essencialmente aumento de produtividade. Vamos aí para mais uma noite aí nós conversar e discutir esse assunto que é da pauta. Muito bem, Dênio. Só lembrando, pessoal, que o assunto é relevante. Nós já tivemos um assunto também muito importante com o Dênio e com o Alfredo, que foi perfil do solo e compactação, né? E a gente ficou de voltar para tocar nesse assunto dos biológicos. Mas hoje nós temos aqui também a presença do seu Eugênio Pote, onde eu vou passar a palavra para ele também fazer a apresentação dele, e assim vai, né? Só lembrando que tem gente de Luiz Eduardo Magalhães, Panambi, de Londrina, Bandeirantes. Então, assim, coloca a cidade aí, pessoal, só para a gente saber o alcance que nós estamos tendo aí com o prestígio, né, a presença de vocês. Eugênio. Bom, mais uma vez, boa noite a todos vocês, Nivaldo, Alfredo, Dênio, meu colega de tantos anos de Cotripal. Boa noite também ao pessoal que estão assistindo. Então, eu sou formado em agronomia em 1980, bem antigamente, né? Trabalhei 42 anos na Cotripal, agora há pouco tempo que eu saí, né? E da minha época, aliás, complementando ainda, então eu comecei na coordenação técnica lá em 85, depois eu fui para a gerência e depois também assumi juntamente a gerência de compras de insumos, né? Eu era gerente técnico e depois acumulei a gerência de compra de insumos, né? Então nós tínhamos um guarda-chuva muito interessante, um trabalho muito interessante e muito produtivo junto com o Dênio, né? Nesses anos de Cotripal. E iniciando então propriamente com o baculovírus, eu sou aliás dos biológicos, né? Eu sou da época do baculovírus, professor. Na minha época, lá nos anos 80, o que tinha era baculovírus, né? Que se coletava na lavoura e se guardava no freezer. No ano seguinte, diluía, peneirava e aplicava isso, né? E depois, mais anos posteriormente, começaram a vir outros micro-organismos, né? Mas o que eu escuto muito, assim, professor, o que os produtores comentam, o que eles, e mesmo a nível de pesquisa, o que se questiona, o que se comenta muito, hoje tem muitas empresas produzindo produtos biológicos, né? Tem grandes empresas produzindo, tem hoje a empresa de químicos grandes aí querendo entrar no mercado. Então, um questionamento que eu tenho assim para o professor, como que está a qualidade desses produtos biológicos que estão sendo produzidos hoje? Porque tem diferenças, né? A gente sabe disso, a nível de pesquisa tem muita diferença de uma empresa para outra. E por que isso, né? O que controle de qualidade essas empresas têm realmente, né? E outra questão de on-farm. Tem muita gente querendo começar esse processo. Nós temos na região aqui alguns produtores, né? Eu conheço um produtor que tem um processo bem controlado, não é um produtor tão grande, mas tem área expressiva, né? Mas ele tem um controle rigoroso, está funcionando. Então, esse questionamento que eu gostaria que o professor comentasse, a qualidade dos produtos que nós temos hoje no mercado, que são muitos, né? Várias empresas que estão produzindo, e paralelo a isso tem o produtor querendo fazer isso mais barato, né? A viabilidade disso aí, a viabilidade do on-farm. E é isso aí, professor, para iniciar. O Dênio deve ter muita contribuição nessa apresentação do Alfredo depois. Muito bem. Então, antes do Alfredo fazer a apresentação dele, e a gente... Fernando Haldi, boa noite, sejam bem-vindos. O Maicon, o Romero, o José, o Cleiton. Antes dele entrar, então, deixa eu só fazer uma parte aqui, né? Nós vamos fazer só a leitura aqui do livro de Provérbios, o versículo, né? Provérbios tem 31 capítulos, está na Bíblia, está no Velho Testamento.
Agronomia Medianeira, boa noite, Leomar, Rafaela. E aí é o seguinte, nós temos aqui, então, hoje, dia 17, eu li o capítulo 17, e nesse capítulo 17 eu marquei o seguinte versículo. O versículo fala o seguinte, o 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Aqui eu tenho uma experiência para contar para vocês, que em 17 de março de 2022, eu estava numa cidade, fui fazer uma palestra, era dia 17, e o versículo era o 27, e eu tinha 30 pessoas. Eu li o livro de Provérbios para o pessoal. Lorenzoni, Tiago, boa noite, Cavalheiro, Lucas, sejam bem-vindos. E aí é interessante que terminou a palestra, né? Era uma quinta-feira. Na sexta-feira eu passei na empresa para realmente conversar com as pessoas, agradecer aquela oportunidade. E a pessoa da empresa falou o seguinte, eu tenho um fato para te falar, que é interessante. Você leu o livro de Provérbios ontem, eu sei que o pessoal é um choque, o pessoal aqui, você não falou de religião nem de religiosidade, mas é um choque que ninguém realmente lê, ninguém segue. Mas o nosso grupo de gestores teve uma pessoa que está há 15 anos na nossa empresa, e eu conheço muito bem ele, e ele postou um versículo do capítulo 18, que ele leu nesse dia 18, e que fala tudo sobre a nossa empresa, sobre a questão que nós estamos vivendo na empresa. Então, eu só queria te agradecer, porque se você tivesse com a boca fechada, provavelmente essa pessoa não teria lido Provérbios 18 e o versículo que ele escolheu. Então, assim, eu tenho feito isso nessas 93 lives, né? Então, a gente não fala de religião ou religiosidade, mas eu também deixo para que cada um tenha a sua experiência, né? Então, que cada um faça a sua leitura, cada um tenha a sua experiência, porque é muito rico. Eu estou indo já para 4 anos que eu leio todos os dias, todos os meses, o livro de Provérbios. Então, sendo assim, eu vou passar a palavra para o Alfredo. Nós temos aqui uma situação interessante, que eu vejo que o Dênio pode contribuir também, o Alfredo e o seu Eugênio, da evolução do químico, né, dos defensivos químicos, né, que a gente teve tanta coisa. O Eugênio deve ser daquele tempo que eu vendi muito isso aí. O Alfredo Lang, que era o presidente da Cevale, meu último pedido com ele, quando eu estava sendo transferido para Cascavel, trabalhava ainda na Ciba-Geigy, foi de 100 mil litros de Nuvacron, né? Era o monocrotofós, era aí vários outros organofosforados que estavam no mercado, aplicação aérea. Então, essa evolução do químico aí, se a gente for analisar, ela teve uma evolução muito grande. Depois teve lá aquele cara do estado aí do Rio Grande do Sul, aquele maluco lá que vivia falando da parte da batida de pano, mas foi um cara que deixou realmente um grande legado, né? Como é que é o nome dele, Eugênio? Lutzenberg. Ah, sim. E aí, nessa época do Lutzenberg, eu estava com a extensão rural em Assis Chateaubriand, e a gente começou os panos de batida para contar lagarta, este e aquilo. Então, assim, eu vejo que teve muita evolução nessa parte, principalmente estou falando dos químicos e falando em inseticida, né? Mas depois eu vou deixar para que cada um contribua. Mas eu quero passar a palavra para o Alfredo, para ele fazer a apresentação dele e fazer o comentário aí, respondendo um pouco, e a gente entrando tudo nesse processo e cada um participando um pouco dentro daquilo que o Eugênio falou. Ok, Alfredo? Ok. Primeiramente, boa noite. Obrigado, Nivaldo, por mais esse convite de participar. Obrigado aí pela presença do seu Eugênio, Dênio, né, de trabalharmos aí em 4 hoje, né? Temos um tema desafiador, que é a relação manejo químico versus biológico. Esse tema, ele suscita algumas questões, né? E é interessante a gente discutir um pouquinho sobre isso. Para os que estão chegando e não me conhecem, meu nome é Alfredo Richard, sou engenheiro agrônomo, sou egresso da UniOeste, Marechal Cândido Rondão, sou filho de agricultor, natural de Marechal, porém hoje eu resido em Assis Chateaubriand, estou aqui no oeste do Paraná. Eu atuo como professor no curso de agronomia da PUC
no campus Toledo, onde eu ministro as disciplinas voltadas à parte solo, formação de solo, fertilidade, classificação, nutrição de plantas, e a gente acaba, por conta da fertilidade, tendo que entender um pouquinho de tudo da parte de solo, principalmente também agora essas novas demandas aí de trabalhar com a parte de microbiologia do solo, uso de micro-organismos aí como estratégias para complementação aí de manejo. Respondendo seu Eugênio, né, da primeira pergunta dele em relação à questão da evolução, seu Eugênio, eu era criança, como meu pai era agricultor, eu ajudava meu pai no final do ciclo, a gente saía catando lagarta que tinha sido predada, né, pelo baculovírus, a gente catava, guardava, levava para casa e aí meu pai preparava. Só que a qualidade do produto que era feito na época, vamos chamar assim, já era um on-farm, né? Não tinha uma eficácia assim como o produto comercial. Então, eu lembro que os primeiros produtos, vamos chamar assim de biológicos que a gente usava, que nós utilizávamos, era o inoculante para tratamento de semente, né, soja por causa da fixação biológica, e no manejo para controle da lagarta, a gente utilizava o baculovírus. E aí, com a evolução, o advento aí das novas ferramentas, surgem aí inúmeros produtos. O Nivaldo citou, né, aí os monocrotofós e assim por diante, rapaz do céu. Eu lembro bem, eu até ajudava a aplicar boa parte desses produtos. Quando chegou o cloropirifós, quando nós trabalhamos, metamidofós, misericórdia, que fedor que era aquilo. Mas, enfim, eram as ferramentas que a gente tinha na época para poder controlar a praga, né? E hoje, né, nós temos aí, em função de mudanças que aconteceram aí em cenário mundial, não só de agricultura brasileira, nós estamos vendo que o uso de químico de forma isolada, ele tem sua eficácia, mas ele tá tendo bons resultados quando compartilhamos com outras estratégias de manejo. Eu acho que essa pergunta, a questão que ele fez em relação ao on-farm, a gente pode ir discutindo no decorrer da conversa, Nivaldo. O que tu acha? Sim, Mas, pode ser. assim, a ideia, assim, hoje, pensando, nós não conseguimos, em alguns poucos casos que eu tenho acompanhado, seu Eugênio, o manejo biológico, 100% biológico, tem sido eficiente. No processo, principalmente em cultivos como soja, milho, grandes culturas, nós não conseguimos trabalhar de forma eficiente só o uso de biológico. Nós temos que ainda trabalhar com a estratégia de uso de inseticidas químicos aí para controle de praga. Aí até acho que o Dênio pode complementar um pouco mais, porque o Dênio está envolvido com a pesquisa e isso ajuda até a enriquecer um pouco mais essa discussão. Só comentando aqui o seguinte, pessoal, vocês estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Se vocês não seguem a gente, o nosso perfil está aqui no Instagram, onde estou apontando o dedo. Toca no coração, explode esse coração para a gente alcançar mais pessoas através do algoritmo, e assim que o Instagram funciona. E também, se você tiver coragem aí, toca no aviãozinho e compartilha com mais pessoas, né? Então, vou passar a palavra para o Dênio. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Bom, Nivaldo, assim, em relação aos biológicos, né, a gente sempre vem acompanhando o que vem acontecendo na parte da pesquisa, né, e também na questão comercial. A gente, por ser a cooperativa aqui, o senhor Eugênio sabe que quem tem perna aparece aqui, né, na Cotripaus para conversar conosco, né, e para nos oferecer produtos, mas a gente sempre buscava, assim, para posicionar para os produtores muita informação, né, e nós começamos agora, nos últimos 2 anos, aí, 3 talvez, mas 2 mais forte um pouco, a trabalhar no campo experimental alguns biológicos, né, mais assim no controle de doenças e alguns a nível de solo também. Uhum. E o que a gente tem visto, assim, vai semelhante ao que o Alfredo falou. A gente está percebendo assim que
observa um ganho com eles, né? Mas de maneira isolada não há, por enquanto, como você trabalhar. Porque eu digo isso porque a gente faz no campo, como a gente testa, a gente acaba isolando, né, Alfredo, para isolar os fatores, né? E a gente sabe que isso já não existia muito, esse posicionamento por parte das empresas, né? Quase nenhum eu ouvi falar que em trabalhar isolado, né? A gente percebe que alguns produtores gostariam, né, de fazer essa prática, e alguns até acho que têm tentado, né? Mas que é difícil pelos resultados que a gente está vendo, né? Então, assim, num exemplo do trigo que nós tivemos no último ano, quando a gente isolou os produtos biológicos no controle de doenças, né, específico, aplicação foliar aí para controle de doenças, nós tivemos assim um ganho em relação à testemunha de 10 sacos. E quando nós trabalhamos com o químico, nós tivemos um ganho de 25 sacas. Então, quer dizer, ainda é uma diferença muito grande, né, para você isolar eles. Então, por enquanto, com certeza, o caminho é na combinação das ferramentas, né, para que você tenha mais ganhos, né, porque a questão também de tolerância das doenças, né, do oídio no trigo, das manchas foliares e na soja da ferrugem, que é a principal doença, elas têm avançado sempre na tolerância às moléculas que vem surgindo, né? Então, acho que nesse ponto também o biológico vai ajudar. E realmente eu considero assim, né, que o efeito do biológico é interessante, até para os resultados que a gente está obtendo aí, principalmente no controle de doenças, né? E no solo, nas doenças de solo, eu acredito também, porque assim, por coincidência, ontem a gente participou de uma live com um profissional muito conhecedor do assunto, assim, eu posso dizer, e trouxe algumas coisas novas aí, né? Que assim, o Alfredo também pode nos ajudar nisso aí. Os biológicos de solo, por exemplo, quando eles estão próximo da raiz das plantas, até eu acredito, né, Alfredo, por exudados da raiz, por um microclima, por uma região ali rica, né? Os biológicos se desenvolvem melhores, né? Os biológicos que você coloca ali no solo, né? Claro que tem alguns que são neutricoderma, quando você obtém o objetivo de controle da esclerotínia, né? Aí tem que ser na superfície, né? Porque o escleróide está mais na superfície, né? Então é ali que tem que atacar, né? Mas enfim, como existem pormenores aí, né? Que a gente tem que observar em relação aos biológicos, tanto no momento da aplicação, né? E ou o local que você aplica, né? Tem muita coisa, na minha opinião, para ser desenvolvida, para ser estudada, né? Para nos clarear melhor aí o uso desses produtos. Mas eu não tenho dúvida hoje que nós temos muito a ganhar com essas ferramentas. Eu concordo contigo, Daniel. Uma das coisas que eu tenho observado, então, assim, eu acho que nós estamos dando nós estamos a passos importantes dentro do processo produtivo, né? Nós estamos conseguindo resultados interessantes. Você mencionou algumas coisas. Eu acompanhei alguns trabalhos nos últimos 2 anos, trabalhando com produtos aí envolvidos aí com empresa, e o que eu posso dar em termos de contribuição, em termos práticos. Alguns exemplos. A primeira questão, quando a gente pensa em cultivos soja, milho, que é o característico da nossa região, ao longo desses últimos 20, 30 anos, essa estratégia de monocultivo, o pessoal fala que é rotação de cultura, mas não é. É um monocultivo, uma sucessão soja-milho, soja-milho. Você gera uma seleção de micro-organismos a nível de rizosfera por conta do tipo de exudado que a planta libera para poder manter a interação, ou a biota, que é importante para o seu desenvolvimento. E num trabalho que nós fizemos, Daniel, a gente testou um produto onde a ideia era verificar essa melhora da interação das diferentes espécies que
que se trabalha, nós utilizamos uma ferramenta de análise chamado análise metagenômica. Não é a BioAS, é uma análise um pouco mais complexa, onde você quantifica todas as espécies que estão presentes a nível de solo. E a gente observou aonde nós trabalhamos um determinado produto, que nós conseguimos aumentar o número de espécies e também aumentar alguns gêneros específicos. E no método, ele classifica também os grupos pela função que esses micro-organismos desempenham nessa análise metagenômica. E o que a gente observava, as duas enzimas que a Embrapa está trabalhando na BioAS, elas estão presentes nesse resultado. Nós vimos que aonde foi trabalhado com esse produto e onde não foi feito, que é o tratamento controle, nós tínhamos uma melhor eficiência da aril-sulfatase. A aril-sulfatase é uma enzima voltada à ciclagem de enxofre presente no solo. E nós observamos que nesse contexto, onde não tinha sido aplicado, na BioAS não quantificou a aril-sulfatase no tratamento controle. E aonde nós aplicamos, 45 dias após a aplicação, a gente viu essa resposta de aumentar a atividade da beta-glucosidase, da aril-sulfatase, que são as duas enzimas, e também de micro-organismos relacionados com o ciclo do fósforo, degradação de fósforo, que daí a fosfatase alcalina, que não entra na BioAS. Então, nós estamos dando os passos importantes nesse segmento para poder gerar esse tipo de informação com qualidade e com segurança até para o agricultor. Porque uma das coisas que o seu Eugênio comentou, a questão é de qualidade de produto. Isso é muito subjetivo para você falar em termos de qualidade, de falar que empresa faz produto bom ou que empresa que faz produto ruim. Porque nós não estamos dentro do processo produtivo para entender o que está acontecendo lá. Então, eu prefiro não opinar nessa condição em termos de qualidade, mas assim, um dos parâmetros que a gente tem observado é a questão de concentração de micro-organismo, unidade formadora de colônia. Acho que esse tem sido um ponto que muitos têm batido em cima. Eu tenho ex-alunos trabalhando com isso, então a gente acaba conversando e vendo alguns resultados. Além de trabalhos em cultivos comerciais, agora trabalhando com produtos aí, eu vi alguns resultados interessantes usando aí tricoderma para trabalhar principalmente controle de nematóide daí solo, né, em tomate, região de faxinal, estava acompanhando os trabalhos, a aplicação de bovéria com inseticida para contribuir para o controle da cigarinha em milho. Então a gente tem bons exemplos aí de produtos comerciais que estão no mercado ou de micro-organismos que estão no mercado que estão trazendo efeitos interessantes. Aproveitando aí o que você estava falando, Alfredo, o Fernando Haldi é um produtor top do sudoeste do Paraná, de Chopinzinho. Ele já estava na outra live lá, quando a gente falou de perfil do solo e compactação, tem contribuído muito. E ele coloca o seguinte: outro ponto de atenção é a questão da mistura de tanques. pH de cauda também é um outro ponto. Se o Dênio, o Eugênio, você puder fazer algum comentário, é relevante a participação. Agradeço a participação, Fernando, e fica aberto para os demais participarem também. Lembrando que essa live é uma live que vai ficar gravada e é para vocês. Dênio, tu chegou a medir pH de cauda? A gente mediu no passado, né, mas não nessa questão para aplicação de biológicos. Eu já vi posicionamentos assim, olha, de alguns agricultores, olha, eu prefiro, quando fizer uma aplicação de micro-organismo, fazer específica e não misturar com nada, né? A gente percebe que algumas empresas têm, uma empresa aí tem até um aplicativo que ela define ali o que pode misturar com os produtos biológicos deles, né? Acho que isso é uma informação que é, sem dúvida, indispensável, né? Porque, com certeza, os químicos aí podem ter um efeito, é um micro-organismo, né? Então, você, às vezes, misturar com
com fungicida, ou seja com qualquer outro químico, né? Eu acho que pode haver um completo inutilizar o produto, né? Um biológico. Então, acho que essa é fundamental. Eu não cheguei a medir pH, né? De caldo, não medi. Mas, assim, também, o que nós temos hoje aí, Nivaldo, também, que já quase todos os poços artesianos aqui na nossa região, eles são, por legislação, normativas aí, tem que ter a questão de uso de cloro, né, de clorificação da água, para que todos os poços aí tenham contaminação por coliforme fecal. Então, é obrigatório hoje os poços. Então, o pessoal diz assim, mas será que essa água? A gente tem procurado usar até uma outra água, às vezes, quando vai trabalhar com biológicos, para isolar esse fator. O pessoal diz, às vezes, que essa concentração que é usada ali não vai ter efeito, mas a gente fica em dúvida disso também, né? Pode ter algum efeito. Né? Uma água clorificada é para matar a bactéria, né? Então, não sei se o Alfredo tem alguma informação. Só aproveitando, Alfredo, ele coloca aqui foram feitos testes e o pH, quanto mais ácido, é mais prejudicial para o biológico. Sim, porque a maioria dos produtos são bactérias, à exceção de alguns fungos que nós aplicamos, a maioria é bactéria. Então, aí, à medida que você reduz pH, você baixa de pH 5,5, 5,5, 5, você já começa a inativar a maioria desses micro-organismos. Eu queria comentar o seguinte, uma das mudanças que a gente já vem observando no mercado é a questão da técnica do microencapsulamento. Não só de você ter mais o produto na forma de endósporo. Então já estão criando estratégias para que você consiga proteger o micro-organismo principalmente desses fatores. O produtor sempre vai aproveitar as aplicações carona para poder colocar junto. Então, essa estratégia de microencapsular é interessante quando possível, né? Então, só queria complementar isso, né, do que o Dênio estava comentando. Assim, o que eu tenho visto, Dênio, de forma geral, são poucos os produtores que medem pH depois da calda pronta. A maioria não mede pH, de forma geral. Tá? Tem um ex-aluno que está aqui, o Jefferson Lourenço, ele trabalha com a parte de certificação de semeadora, colhedora, pulverizador. Se ele quiser escrever algo, as coisas que ele encontra de pulverizadores, de como ele encontra, o estado que ele encontra. Então é deplorável. É deplorável em algumas situações. Não estou criticando, tá, moçada? Só constatando, isso não é uma regra geral, mas a gente encontra muitos pulverizadores mal calibrados. A gente discute muito alguns aspectos técnicos, mas na hora do operacional, a coisa não acontece como deveria acontecer. E o que vai acarretar? Problema para quem vendeu depois esse produto. Não sei se tu concorda com a minha observação, Dênio. Isso, né, o seu Eugênio sabe como a gente foi para as barras de pulverizador aí no passado, muito, né, a gente trabalhou com redução de volume de aplicação aqui, e daí, para fazer isso, tivemos que ir lá para os pulverizadores, né. A nossa região talvez seja um pouquinho diferenciada, assim, eu acredito, Alfredo, até em relação a essa questão um pouco de qualidade dos equipamentos, né. Mas é lógico que você encontra ainda muito problema aí de equipamento, ou de regulagem, ou de elaboração da calda também. Isso tudo tem muito a melhorar ainda, né? Muito bem. Eugênio, pelo tempo que você tem aí de estrada, aí, de experiência, vivência, qual foi essa evolução, né, do químico para o biológico que mais te chamou a atenção? Bom, Nivaldo, eu na minha época não cheguei a trabalhar muito com biológico, né? Eu sou da época do químico mesmo, né? Desde a época da trifluralina e do Sencor, né? Dos anos 80 até toda essa linha moderna que tem hoje. Então na verdade eu não tive muita experiência prática dos biológicos, Nivaldo, que quando
quando esse processo começou, eu já estava muito na área administrativa e dos insumos, né? Então, o meu acompanhamento de campo era muito através do próprio Dênio mesmo, né? E do pessoal da área técnica e dos trabalhos do campo instrumental, que o Dênio está bastante avançado nisso aí, nos trabalhos do campo instrumental. Então, eu não posso contribuir muito nessa parte, Nivaldo. Muito bem. Pessoal, vocês estão assistindo, estão chegando aí, boa noite. Vocês não seguem a gente, o nosso perfil está aqui. Você vê o trabalho que cada um está fazendo. E o tema é o manejo dos biológicos versus químicos, né? E qual que é a tendência disso, na sua opinião, Dênio? O que você acha que vai acontecer para frente aí, né? Muita empresa entrando, muito biológico, são muitas situações que os caras estão trazendo aí, né? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Como é que você vê tudo isso aí? Assim, Nivaldo, o que a gente vê, né? Às vezes você vê os micro-organismos envolvidos, né? São muito semelhantes, né? O pessoal às vezes fala que tem alguma cepa diferente e tal, mas a gente percebe que todas as empresas têm um portfólio de micro-organismos muito semelhantes, né? Eu acredito que tem a diferença realmente, às vezes, de raça de alguns, mas todo mundo está assim, buscando, eu acho que, informações na academia, né? Dos micro-organismos que estão à disposição e procurando cada um fazer a sua multiplicação, a sua produção, e aí, como o seu Eugênio falou ali, é uma preocupação essa questão de qualidade, porque é difícil de você medir, né, o efeito de um biológico no campo, às vezes tem a questão a climática, eu acredito que deve ter também uma influência, e aí é difícil de você reconhecer, né, ou separar um produto de qualidade de um que não tenha qualidade, né? Eu acredito assim que as empresas, essa questão que você falou do número ali, né? O pessoal tem se referido aí quando apresenta os produtos que eles têm tal garantia, né? Eu acho que é um parâmetro pelo menos para você seguir, mas não é fácil de você avaliar essa qualidade. Eu acho que assim para nós aqui vai depender muito do resultado que nós tivermos no campo e aí essa confiança aí nas empresas que a gente trabalhar com os produtos no campo instrumental, né? Que eu acredito assim que nenhuma empresa vai querer variar a sua qualidade de produção ao longo do tempo, né? Vai querer sempre procurar manter. Então isso que a gente procura assim, empresas realmente que estão se destacando no mercado, que vêm com a bagagem de informação também junto, né? Isso aí para nós é importante. Assim, Nivaldo, em relação à evolução, né, do químico e o crescimento do biológico, eu acho que eles não vai acabar o químico e não vai virar tudo em biológico, né? Também eu acho que eles vão conviver ao longo do tempo aí junto para nós ter o melhor benefício das duas ferramentas, né? Principalmente nas culturas aí de soja, milho e trigo, com certeza vão caminhar junto essas duas ferramentas aí nos próximos anos. Vão ser complementares, né, Dênio? Sim, eu acredito que sim, né? No caso da cigarrinha, a gente tem aí nós temos na linha um produto, né? A gente vê a Balvéria, mas vê também a Isária também como uma boa ferramenta. Então a gente tem usado isso, né? Tricoderma, assim, já faz muitos anos que a gente viu o resultado no campo, né? Até em trigo, a primeira vez, porque parece que a gente viu um primeiro resultado há muitos anos atrás, né? E na soja nós não temos aqui, Fredo, uma incidência tão grande de esclerotínia na nossa região, que já é uma altitude de 400 metros, 500 metros, né? Temperaturas mais altas, mas esse ano apareceu um pouco mais, porque foi El Niño aqui, né? Muita chuva para nós, então apareceu algumas lavouras aí. É uma realidade um pouco diferente, né? A altitude onde você está é semelhante a onde eu estou aqui em Assis Chateaubriand. Mas você pega a região mais fria do estado aqui do Paraná, a esclerotínia é problema. É muito problema.
Para nós também, o Pedro, da região mais Passo Fundo, Vacaria, ali, Sim. já o pessoal trabalha com químico e trabalha com biológico. Nesse período, mês de março do ano passado, eu estava no sul de Minas, numa cidade chamada São Vicente de Minas, e eu fui visitar um pessoal que é um grupo, são 3 produtores que trabalham juntos, e eles tiveram problemas. Lá eles estão na altitude de 900 metros, até 1.000 e pouquinho em alguns locais. Chega até próximo de 1.100 metros de altitude. Eles perderam vários talhões porque não conseguiu, do excesso de chuva, não conseguiu entrar com manejo para controle, né, do mofo branco, né? E aí foi complicado. Muito bem. O que eu vejo nesse processo aí, seria interessante a participação, a contribuição de cada um aí. A gente teve o advento lá atrás, com a liberação do genérico, que teve um crescimento muito grande aí dos defensivos, falando do glifosato, né? E várias empresas surgiram aí, muitas empresas que vieram da China, né? Também tivemos aí uma situação, começando pelo Rio Grande do Sul, a proibição do nonilfenol, no caso aí dos adjuvantes, né? Então, foi realmente uma corrida maluca, e aí começou a surgir várias empresas com adubo foliar e com adjuvante, e não tinha realmente alguns critérios aí, não precisava ir para fazer o registro do Ministério da Agricultura. E eu estou vendo que hoje a situação do biológico não está sendo muito diferente, mas parece-me que existe já o próprio Ministério da Agricultura está exigindo estudo para fazer o registro, isso aqui. Não sei se é o Dênio, se é o Eugênio, principalmente o Alfredo. Qual que é a contribuição nisso, né? Porque senão qualquer um vai começar a fazer sua empresa, aí começa a ter essa... E está crescendo muito, é um mercado que cresce muito, as empresas estão investindo bastante, você vê empresas aí, principalmente no Rio Grande do Sul, o Dênio sabe disso, o Eugênio, e tem, o cara tem praticamente um batalhão de pessoas aí trabalhando com biológico, né? Empresas que começaram aí há 1, 2 anos aí, comprando talvez até produto de quem produz aí, já está também tendo um puta de um crescimento, já procurando fazer o seu produto também dentro de casa, né? Mas como é que vê essa coisa? Será que realmente nós temos tem que chegar para ter esse registro? Esse registro é só... Como é que está isso? Alguém pode contribuir aí? Eu posso. Qualquer produto, Nivaldo, ele precisa de uma liberação. O Ministério da Agricultura, ele vai fiscalizar para poder ocorrer comercialização. Há necessidade desses registros. Então, a empresa ela precisa apresentar uma série de documentos, né? E não é tão simples. Você tem um responsável técnico que vai cuidar de todo o processo produtivo, e o MAPA fiscaliza as empresas. Então, não é diferente do que a gente tem observado, né? Então, para os demais produtos. Então, o critério é o mesmo. Então, a coisa não vai ficar lá, vão ter, né? As pessoas vão ter que ter um critério aí para seguir aí as normas que estão estabelecidas. É isso que você está falando, né? Sim. Muito bem. Alfredo, o Mauro aqui, ele é de Panambi, ele coloca o seguinte: tens alguns trabalhos de eficiência, performance biológica, on-farm versus fábrica? On-farm não. Tem, mas não produtos iguais, produtos diferentes. Mas assim, o que eu observo, eu vi isso em tomate, né, de um pessoal que a gente fez, mas aí produção comercial, não é trabalho de pesquisa. Ambos tiveram eficiência, mas a percepção que eu tive que o produto de fábrica tinha uma eficiência um pouco melhor. Minha percepção quando fui avaliar. Ok. Dênio, tem alguma experiência nisso? Não, Nivaldo, assim de pesquisa não, né? Mas a gente observa assim que talvez uma evolução no on-farm, se tivesse um processo aí que o produtor fosse de acesso fácil, era ele, no mínimo, fazer uma análise do produto que ele está aplicando para saber qual é
a concentração que ele tem ali, se tem, né? Porque Sim. o produtor faz lá, muitos são cuidadosos, né? Fazem bem Sim. feito, com higiene, com cuidado, mas eu acho assim que ele está aplicando, às vezes, um produto que ele não tem a certeza de que o produto que tá lá, né? Aquele microorganismo. Então, se existisse um processo aí nós aqui na época, a gente chegou a encaminhar. Nós fizemos o PT lá no campo experimental, lá, on-farm, né? E encaminhamos para análise. E encaminhamos também o produto da empresa, né? E a concentração do nosso, feito por um agrônomo ali, né, com muito cuidado, era bem menor do que o produto comercial fabricado, né? Então eu acho assim que, claro, a gente poderia compensar na dose, né? Mas ali nós estávamos conscientes, né? Do que a gente estava trabalhando. Então isso que eu acho que deveria se estudar uma maneira, talvez, no caso de auxiliar o on-farm, né? De ele ter uma condição de fazer algum tipo de análise para ver realmente Sim. o que ele está aplicando, né? Está aplicando. Algumas situações que eu já vivenciei, Daniel, produtor mandou a amostra e no processo tinha apenas lactobacilos. Uhum. Então, É. assim, galera que está acompanhando a gente aí, eu não sou contra o on-farm. Quero deixar assim claro, né? Mas se não tiver critério, não tiver boas práticas, a contaminação, e você não enxerga micro-organismo, não é igual você lá. Você tem que ter um cuidado extremo para multiplicar. Então, variação de temperatura, variação de pH, então são vários fatores que vão afetar a cepa que você compra. Você até pode comprar uma cepa de boa qualidade, mas no manejo, se lá na hora de multiplicar não é bem feito, você perde, que é o que o Dênio acabou de comentar. Você perde eficiência, né? Minha opinião. Bom, o Eugênio já falou um pouquinho do on-farm, que ele conhece aí, né, Eugênio? O produtor menor aí tem, mas deve ter algum critério também, né? O que a gente tem ouvido é isso aí que o Alfredo falou, né? Realmente, o que o Dene comentou também, saber realmente o que tem dentro do produto que foi preparado no on-farm, né? E eu acredito que o pessoal aí que está mais desenvolvido tem esse controle, né? Mas isso aí tudo tem um custo, né? Não Sim. é de graça, né? Isso aí dá bastante trabalho, muito cuidado, gente especializada fazendo isso, né? Não é peão de lavoura que vai fazer isso, né? Então, tem suas limitações, né? Só uma experiência, Nivaldo. Em janeiro, eu estava no Maranhão e nós visitamos uma propriedade, o produtor em várias, não era num único local, mas a área total dele era 5.000 hectares de cultivo. Ele tinha uma biofábrica na propriedade. E para essa safra ele não colocou ela para rodar. Ah, é? Não, ele não colocou ela para rodar, porque ele não tinha gente para poder fazer o processo acontecer. E essa é uma limitação. Essa é uma limitação. Pessoas que sabem fazer a multiplicação. Não é tão simples. Não é tão simples assim já fazer tem uma um farm. limitação aí, né? Sim. Você precisa dominar o processo. Não é tão simples assim. Não é igual fazer uma receita de bolo, né? É 3 xícaras de farinha, tantos ovos, o tanto de leite, pronto, um pouco de sal, joga tudo ali, dou uma misturadinha, fermento e está feito. Não, não funciona assim. Funciona. Muito bem, pessoal, nós estamos fazendo a live de número de 93, uma live que nós começamos aí em 16 de agosto de 2022. É um prazer tê-los conosco aqui. Já chegaram vários temas, já tiveram várias pessoas que passaram aqui. E esse é um tema aí que foi sugerido aí pelo Alfredo e pelos nossos convidados, né? Que é um tema que todo mundo às vezes é um pouco polêmico, mas é interessante, né? Tamarzinha que chegou, o Eduardo e outras pessoas aí, o Taqueda, né? O Ricardo
coloca o seguinte: de acordo com as diferentes mesclas de espécies de micro-organismos, vários métodos de quantificação e identificação. De acordo com as diferentes mesclas de espécies de micro-organismos, varia, né? Varia. O método de quantificação e identificação. Acho que é uma pergunta que está fazendo, né? Sim. É isso, Ricardo? Sim, por cada espécie, sim, você vai ter, cada espécie tem a sua característica. Seria isso mesmo, Sim, né? sim. Você identifica por espécie e por unidade formadora, a quantidade de unidade formadora de colônia. Muito bem. Então, assim, as perguntas que foram feitas aí, espero que tenham sido respondidas, espero que vocês estejam satisfeitos. Quem quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade. Uma questão que quero passar para o Eugênio, eu sei que ele passou aí na parte de indústria de sementes. Lá nas sementes, né, nas sementeiras, o biológico também está entrando no tratamento, Eugênio? Sim, também está fazendo parte. Tem muitos produtores que já utilizam, né? Realmente. Daí são produtos das empresas, né? Sim. Sim. Então está entrando, né? Porque você começou falando, né? Alguém comentou que as grandes empresas aí de químicos estão entrando hoje também nos biológicos. Eles estão vendo crescimento, uma participação, talvez tenha uma rentabilidade até um pouco melhor, eu imagino, né? Então, assim, está existindo isso aí. Agora, veja bem, o Alfredo, você tem ido quase que meio frequente aí para o Paraguai. E como é que está no Paraguai essa questão do químico com o biológico? Tem crescido, é uma tendência? Como é que você está vendo isso aí? É um mercado em expansão. Assim como aqui na região, no Brasil, o Paraguai também é um mercado de expansão, Nivaldo. A limitação, em alguns casos, a maioria dos produtos vem aqui do Brasil, mas já tem produto sendo produzido dentro do Paraguai também. Então, as mesmas demandas que nós temos, as mesmas dores, eles também passam por isso. Tá? Mesma situação. Praticamente quase muito semelhante. Só que no Paraguai, Nivaldo, é mais rápido alguns processos. Sim. No Paraguai, você trabalhou, você sabe que lá é mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. A burocracia é menor, né? Sim, mas essa burocracia, ela é importante quando a gente pensa a nível de Brasil para entregar produto de qualidade. Então tem toda essa necessidade de você entregar os testes de eficácia, eficiência. Então isso tem que aparecer para que o Ministério da Agricultura libere o uso a nível de Brasil. Então, é bem mais ou menos bem parecido aí, né? Sim. O Dênio, você que está bem ligado aí com a tua equipe, muito ligado aí ao associado, hoje o produtor, ele também procura o biológico, ele conhece tão bem como conhece o produto químico, ou ainda é algo ainda desconhecido? Como é que você vê isso, Dênio? Eu vejo assim que também para o produtor falta muito entendimento ainda, né, de como usar e qual é os benefícios, né, porque a gente também está ainda num processo de investigação de tudo isso, né, ou de monitoramento, né, para passar para eles, né. Mas assim, o produtor, Nivaldo, ele tem uma facilidade em aceitar a questão do biológico, né? O produtor, se pudesse, ele gostaria, tenho quase certeza, muitos produtores de trocar, né, se fosse possível, toda a questão química por biológico, né. O produto é muito mais aceitável assim pelo produtor, né. O produtor ele aplica porque precisa mesmo os químicos, né, mas não é que ele goste muito de lidar com isso, né. Então o biológico vem num apelo não, mas numa questão técnica mesmo, como menos agressivo, né? Sim. Então, claro, os produtos químicos melhoraram muito essa questão de toxicidade, né? Mas sim, mesmo assim tem aquela questão, né, muito combatido nas mídias, né? Então, o produtor tem um pouco isso. Não, o biológico realmente vem numa linha aí também de me ajudar nesse aspecto, né? Mas lógico que ele também não vai deixar
os bichos comer lá ou a doença eliminar a lavoura, porque é o ganho dele, né? Ele sabe que tem que manter, né? Mas o que eu queria comentar um pouco, Nivaldo, assim, em relação aos biológicos, hoje eu tenho um pessoal aí falando em um nome aí que surgiu, né, agricultura regenerativa, que não é nada mais do que a gente sempre vem procurando ao longo dos anos, aí, com o plantio direto, né, de criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas, e o biológico acho que entra muito nessa linha também, quando você vai para o solo, né, porém, assim, o solo, eu acredito que a atenção também em relação à parte orgânica do solo, de aumento da matéria orgânica, que está sendo difícil da gente conseguir, né, com monocultura, ele tem que ter uma atenção para isso, para nós ter talvez ganhos mais expressivos com os biológicos, né, porque o biológico vai chegar num ambiente, no solo ali, e se não tiver matéria orgânica, ele vai ser difícil para ele sobreviver ou se multiplicar ali, né? Então, se tiver uma matéria orgânica elevada, às vezes você talvez até já tenha alguns micro-organismos de solo benéficos, né, que vão trabalhar para ti. Mas, com certeza, se você tiver uma matéria orgânica alta e aumentar essa população de bons micro-organismos, você vai ter ganhos maiores, né? Então, assim, na verdade, é um conceito de sistema, né, que a gente tem que buscar trabalhar, e os biológicos vêm aí como mais uma ferramenta. Hoje o pessoal fala muito em aprofundamento do sistema radicular, aprofundamento da fertilidade do solo, né, tanto química como orgânica, e acho que isso tudo faz parte aí para nós, porque a gente sabe, né, que também o cálcio, o pH no solo ali vai interferir nos micro-organismos. Então, tudo isso tem que ser um estudo em paralelo aí para ter maiores ganhos ainda, né? Posso fazer um comentário, Nivaldo? Pode. Aproveitar o gancho do Dênio. Uma das coisas, agora eu vou falar como professor, uma das coisas que eu acho, a minha visão, nós orientamos e muitas vezes nossos estudantes a focar só num ponto, gerando profissionais. A gente foca, por exemplo, a parte química, eu preciso corrigir o solo. Mas nós esquecemos de estabelecer estratégias de inserir carbono no sistema, nós acabamos esquecendo estratégias que nós vamos melhorar a questão de oxigenação do solo, capacidade do solo em armazenar água, né? Então, vários fatores que também têm efeito no estabelecimento desses micro-organismos que a gente está adicionando, pensando em solo, né? E também nas interações entre essas diferentes espécies que já estão no solo com as que nós estamos adicionando via produtos aí, seja tratamento de semente, jato direcionado no suco de semeadura e assim por diante. Então, acho que a gente tem algumas coisas que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, e o Dênio apontou isso, né? A gente busca melhorar a fertilidade, mas à medida que a gente melhora a fertilidade, a gente também tem que criar condições para ter uma melhor interação microbiana a nível de solo. Um aspecto importante disso diz respeito à questão de construção de perfil em profundidade, de você melhorar o ambiente solo em profundidade. O principal aerador do solo vai ser a raiz da planta. Se eu consigo criar condições químicas para que a raiz aprofunde, eu vou também melhorar as condições para que os micro-organismos que nós estamos adicionando possam se desenvolver junto com essa raiz e ter o efeito que a gente busca, que é solubilizar nutriente, que é agir sobre patógenos e assim por diante. Então, minha visão disso, e eu falo isso porque ontem à noite, na aula de fertilidade, eu falava sobre mineralização com meus estudantes, e aí alguém puxou o assunto dos biológicos, né? E aí eu comentei, falei assim, ó, os mesmos fatores que nós
trabalhamos, que é a parte de correção de solo. Fui pontuando alguns, né, correção de solo. Eu preciso de um pH adequado, então por isso eu tenho que fazer análise de solo, saber como é que está o pH dessa área. Eu preciso saber se eu tenho problema de limitação física, compactação, afeta também o desenvolvimento de raiz, infiltração de água, afeta a capacidade do solo armazenar oxigênio, né, principalmente quando chove muito, e isso tudo vai impactar de forma negativa no estabelecimento, desenvolvimento e o efeito que a gente espera do biológico. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Esse assunto que você está trazendo, esse posicionamento que você está colocando aí, o Alfredo, na nossa última lá do perfil do solo e da compactação, alguém também Já questionou comentou isso. alguma coisa, adicionou, né? Então, acho que você está complementando e colocando. Pessoal, então assim, nós estamos chegando no final da nossa live. Essa live vai ficar gravada. O pessoal que não nos segue ainda, está aqui o nosso perfil. Eu vou passar agora, se tiver alguma pergunta, nós vamos estar aqui à disposição. Você coloca aí no comentário para a gente colocar isso, o pessoal vai participar. Mas eu vou colocar agora para as nossas considerações finais aqui. E só lembrando que essa live é a live de número 93 e a live com o tema manejo biológico versus o químico. E aqui saiu várias situações aí do on-farm, das empresas, do registro de produto, dos tratamentos, da eficiência. E o próprio Paraguai, que o Alfredo anda muito aí, falou que a situação não é muito diferente. Então, assim, é uma tendência, as grandes empresas estão entrando, né? Então, vou passar aí para o Dênio fazer as considerações finais dele. Se tiver alguma pergunta, só avisando o pessoal que nós estamos aqui à disposição. Agradecemos a presença das pessoas que estiveram aqui conosco, né? Então, Dênio, com você. Bom, mais uma vez, obrigado, Valdo, pelo convite, né? E obrigado também ao seu Eugênio, ao Alfredo, pela participação aí, pelas mensagens, né? E assim, Nivaldo, eu acho que a exemplo de todas as tecnologias que a gente buscou para os nossos produtores aqui, não vai ser diferente em relação a biológicos, né? E no meu entendimento, assim, o caminho é a busca com pesquisadores das áreas aí, ligados às instituições, né? Mas, assim, a gente tem que ter esse time, esse feeling aí, né, seu Eugênio, de buscar, né? Nós sempre nos orientamos por pessoas, por relacionamentos, com pesquisadores que a gente tinha mais ligação, né, por um ou outro motivo, mas essas são, de novo, assim, esse caminho que eu acho que nós vamos seguir aqui, buscar informações, buscar pesquisadores, e, paralelo a isso, nós construir alguns experimentos no campo instrumental, né? Tem parcerias com pesquisadores aqui da CCGL, que também estão trabalhando, né? Mas o caminho é esse, né? Ainda há pessoas, aí, as pessoas que estão trabalhando, que estão trabalhando com diferentes produtos, com diferentes manejos, que vão nos orientar e nos ajudar, né? Então, quanto mais relacionamento nós puder fazer nessa área aí, eu acho que é importante para às vezes uma palavra, duas palavras te esclarece um caminho, às vezes, para você seguir numa linha aí e trazer bons resultados para os produtores, que é o foco nosso, né, do trabalho. Ok, Dênio, ok. Obrigado aí. A palestra de ontem foi de fundamento, pelo que você falou, né? Sim, foi muito boa. Muito bom. Um profissional aí que tem uma área de pesquisa aqui no Sul, né, Sim. Particular, aí, privado, mas com conhecimento um estreitamento entre a pesquisa e o campo também, muito, muito bom para nós aí. Que bom, que bom. Eugênio, as suas considerações finais. Sim, eu vejo assim que os biológicos, eles exigem um conhecimento técnico muito amplo, né? Escutando o Alfredo falar e outras vezes também, em outras oportunidades,
é isso que a gente trabalhou a vida toda na cooperativa. Todas as tecnologias novas que nós acompanhamos, desenvolvemos, sempre exigiu esse conhecimento técnico aprofundado, né? buscar as informações. E para quem começa, nem sempre as informações elas estão prontas e disponíveis, você tem que buscar. Uhum. E eu vejo assim, que no biológico, isso que o Dani comentou, não é diferente, né? Tu precisa ir buscar, precisa se agarrar em pessoal técnico qualificado, né? Em pesquisadores que têm credibilidade, que têm conhecimento, né? O Alfredo é um que ajuda muito, pode ajudar muito nisso, né? Então esse é o caminho, né? Nós temos que estudar, né? Tem que buscar informação, estudar e levar isso para a pesquisa e para a prática, né? Ou para o operacional com o produtor. Isso é o que a gente sempre trabalhou. Então, eu agradeço, Nivaldo, o convite aí pela participação, agradeço o Dênio, Nivaldo aí pelas excelentes contribuições que deram. Muito obrigado. Alfredo, se quiser dizer, né? Sim. Obrigado. Obrigado, seu Eugênio, Dênio. Sempre é uma oportunidade, né, de poder contribuir e me coloco à disposição, seu Eugênio, Dênio, né, para a gente, parcerias futuras aí, a gente construir alguma coisa juntos. Acho que sozinhos nós somos ilhas, né, mas precisamos estreitar e construir pontes para que consigamos ter acesso, né, e trabalhar. O tema que a gente trabalhou, ele é um tanto quanto polêmico em alguns assuntos, né? Eu acho que o foco, à medida que a gente discute, a gente sempre avança. A gente sempre avança, porque a gente sempre busca, mesmo que seja polêmico, o que isso nos gera. Isso pode gerar duas atitudes. Ou eu me movimento, vou e testo, ou eu simplesmente fico naquilo que eu estou fazendo e espero alguém fazer. E o que eu tenho observado, quando você faz um movimento para aprender, para entender como funciona, há uma curva de aprendizado e um ganho de experiência e conhecimento, né, que você acaba saindo na frente dos outros. Né, e você consegue refinar alguns ajustes porque você entende o processo. Isso é na correção de solo, isso é em várias áreas, isso é verdade. Não é? Então, eu acho que entender a questão da aderência, do uso, o biológico não é uma moda, ele veio para ficar, então vai demorar para a gente conseguir trabalhar só manejo biológico. Né? Eu acredito que os dois vão conviver, não tem como a gente pensar em produzir hoje em escala industrial sem trabalhar diversas ferramentas em conjunto. Eu acho que na soma a gente ganha. Eu acho que esse é o ponto. Nivaldo, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar nessa live. Foi um prazer, seu Eugênio, Dênio, de poder conversar com vocês. Muito bom aí, Alfredo. Eu que agradeço aí a sua participação, sua presença, por ter aceitado o convite, ao Eugênio, ao Dênio, que está sempre sendo brilhante aí, presenteando a gente, participando. Difícil ele falar não. Obrigado aí por essa aliança, né? Eu não gosto muito do termo parceria, porque parceria geralmente alguém vai ganhar, mas a aliança é a aliança que eu carrego aqui no dedo, aqui já são alguns aninhos, né? Então é diferente, né? É essa aliança que a gente quer construir. Então, assim, esse pessoal que está participando, que participou, só lembrando, né, que nós temos aí está ficando gravado no Instagram. Se tiver algum tema aí que vocês acham que é relevante, ou entra no meu Instagram aqui, coloca ali no meu direct. Lembrando as pessoas que quiserem participar, é um grupo fechado. Amanhã nós temos uma aula especial sobre abordagem ao cliente, vai ser pelo Zoom, né? Então, quem quiser, liga, toca lá no meu direct aí, nivaldomiranda.crm, que eu vou mandar o link para vocês. É um tema também importante, tem muita gente aí que já está inscrito, que está querendo participar. E quero agradecer aí ao Eugênio, ao Alfredo novamente, ao Dênio, as pessoas que participaram. O Edinaldo aqui está colocando, grande professor Alfredo, parabéns a todos. Esse é egresso da
PUC de Sim. Toledo, defende ferrenhamente a PUC de Toledo, ele já participou da outra anterior, lembro dele. Nós tivemos aqui também a presença de várias pessoas, como o próprio Tiago Lorenzoni, aí, que é a pessoa que nos ligou aí a fazer essa aliança aí, viu, Alfredo? É um menino muito bom. E assim, pessoal que chegou, só avisando, vai ficar gravado. Agora aqui nós vamos só tirar um print aqui para a gente fazer uma divulgação nos nossas redes sociais. E tendo sugestão para outros temas, a gente está à disposição. Toda quarta-feira, religiosamente, a NM Consultoria está fazendo uma live, uns assuntos relevantes, trazendo pessoas aí que são conhecedores do assunto. Então, eu fico aí à disposição para aceitamos sugestões. Tá? O sorriso Colgate aí, vamos lá, né? Legal? Beleza, ficou bom, ficou ótimo, né? Enivaldo, o Diga. TCC do Tiago Lorenzoni foi uso de extrato de planta e trabalhamos com tricoderma para controle de meloidógene. Olha só, pô, não Então sabia. foi um trabalho, sim, eu orientei o TCC dele. Na realidade foi um fato inusitado, né? Mas não convém aqui. Edinaldo está trabalhando no Rio Grande do Sul. Rapaz, Dênio, ele ficou 1 ano aí, ele já fala igual o gaúcho, mas tchê, guri, vamos tomar um mate. Ele está lá no seu canal Palmar, lá, não sei o nome da cidade. Não, gente Perto boa, de Edinaldo. Pelotas, se não me engano, né? Não sei se Não, é perto de Pelotas. mas tchê, tem que conhecer esse gaúcho do Paraná. Não tem nada de gaúcho, mas fala igual gaúcho, E tchê. eu Mas é achava que legal era isso. gaúcho também. Não, tchê, rapaz aqui do interior de Toledo, moço. Olha É dos só, que barrancos beleza, lá, né? rapaz. Né? Mas, Não, só tem gente do interior, porque você fala em Marechal Cândido Rondon, mas também do interior. Olha lá, o Edinaldo. KKK, tchê. Mas bate, ô Dinaldo. Ano passado eu liguei para ele eu fiz um acompanhamento e planejamento de correção de solo para arroz para uma produtora em Eleodora, e aí eu falei assim, Dinaldo, eu preciso entender um pouco mais da cultura do arroz. O que vocês estão fazendo ali? Ele assim, mas tchê, eu trabalho com semente. Tu vai ter que conversar com o meu colega lá que trabalha com a parte de correção. Eu assim, tá joia. Bacana, né? Mas gente boa. Mas eu fico feliz de saber que vários estudantes que são nossos egressos, participaram aqui, opinaram, né? Hoje estão no mercado, estão deixando sua marca, né? Estão levando o nome da universidade, estão construindo o legado deles. E para nós, como pessoas, seu Eugênio, Dênio, né? A gente acaba deixando um pouco de nós nas pessoas, e esse legado é que vai ficar. Eu acho isso muito legal, acho isso muito bacana. Mas esse é muito bacana mesmo, mas você fique preparado para a gente ir lá tomar um chimarrão em Panambi, conhecer Panambi, viu, Alfredo? Nós vamos lá ainda, junto com o Dênio, com o Eugênio, né? Nós vamos fazer uma reunião dos 4 ainda, nós vamos falar. Só não pode colocar água quente na bomba, tchê, porque já me sacanearam. Já me sacanearam. Água de chimarrão é 70 graus. Mas eu gosto. 70 graus, 75. Pelo, da garganta. Rapaz, olha, eu sou filho de catarinense, Dênio, mas eu curto um chimarrão, eu gosto de chimarrão. Não tomo em casa porque aí vou tomar sozinho. Minha esposa não curte muito, mas quando a gente vai na casa de amigos que tomam chimarrão, a gente toma. Ela toma umas 2 cuias, 3, pronto, né? Mas eu sento, gosto de sentar. E é interessante, meu pai não tinha esse hábito. Um vizinho nosso de sítio tinha. E aí eu ia brincar com o filho do vizinho, aí chegava lá, sentava na varanda, quer tomar um chimarrão? Eu falei assim, nunca tomei esse troço. Aí acabei gostando e criei o hábito desde criança, né? Então ia lá, tomava umas 2, 3 cuias e assim foi. E hoje, quando eu encontro, eu tomo um chimarrão. Pessoal, não importa se é no Paraná, no Paraguai, no Piauí, no Maranhão, aonde for, eu tomo um chimarrão. Mas, viu, Alfredo, é interessante que algumas coisas marcam a gente, né? Quando eu fiz um trabalho na Copagril com um bom tempo, o que me marcava muito era o café com leite, que era especial, né? Não, mas da sede, né? é bom, viu? Bom, o café com leite deles é bom. Eu trabalhei lá,
É bom, cara. Pois É é. bom. Ó, Eu aqui, ó. eu tinha um produtor, cara, que não podia levar ele junto, ele tomava a garrafa Ah, tá sozinho, ó. maluco. Olha só, então, viu, Alfredo? Percebo que você está deixando um bom legado e deixou uma digital para os alunos. O Fernando Caçanego aqui falou, grande professor Alfredo. É. Então você vê aí que você tem uma turma boa aí que estiveram Tem. junto com a gente aí. É isso Mas aí. assim, boa noite, muito obrigado, pessoal, todos vocês. A live vai ficar gravada no meu Instagram, vou estar mandando para o Alfredo, para o Eugênio, o Dene também, para vocês Eu também compartilho daí depois, compartilhar Nivaldo, também. com as pessoas. Sim. E também, se tiver sugestão de outros assuntos, a gente fica à vontade, tá? Obrigado aí, um bom descanso, uma boa noite para todos. Gratidão Igualmente. para o Dênio, para o Eugênio e para o Alfredo. Valeu. Tá bom? Um Forte abraço. abraço, senhores. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.